Somos lavoura de Deus. E eu quero agora convidá-los a abrirem a palavra do Senhor, no texto que está na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 2, a partir do versículo 9. Esse é o nosso texto desta noite. Epístola, carta aos Hebreus, fica lá no final do seu Novo Testamento, na véspera do Apocalipse. Carta aos Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 9, esse texto fala de uma verdade que nós já celebramos hoje à noite aqui, quando cantamos com a congregação o primeiro hino, com glória coroai, saudai o nome de Jesus, com glória coroai. E hoje à noite eu quero meditar sobre esse tema, considere a Jesus Cristo. E o sentido desse tema hoje é: leve Jesus Cristo em consideração na sua vida. Isto é, quando você fizer as contas da sua vida, quando você fizer as contas da sua vida pessoal, não deixe de considerar o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Considere Jesus Cristo. Se você não considerar a Cristo na sua vida, vai faltar alguma coisa. Alguma coisa não estará completa, alguma coisa você não vai poder completar. Então considere a Jesus Cristo. Se você não considerar a Cristo, lá embaixo, quando fizer a soma, não vai dar a soma completa, não vai dar o resultado desejado. Você precisa da graça de Jesus. E hoje então vamos ler esse texto, Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 9, ouça a palavra do Senhor, deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Você precisa da palavra do Senhor agora. Então, com toda reverência, ouça a palavra de Deus. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Que Deus abençoe a sua palavra bendita. Uma das exortações mais teimosas e mais insistentes na carta aos Hebreus, essa carta diante da qual nós estamos, que foi escrita originalmente aos judeus cristãos do primeiro século da nossa era cristã, uma das exortações mais frequentes e mais teimosas é exatamente essa: considerai a Jesus Cristo, considerai a Jesus Cristo, considerai a Jesus Cristo. O autor está
toda vez ele está chamando os seus leitores, os cristãos do primeiro século, a considerarem a Jesus Cristo. Por quê? Na questão dos hebreus, a questão era a seguinte: os hebreus faziam todas as contas sem considerar a Jesus. Eles valorizavam Moisés. Eles valorizavam tanto a Moisés que eles diziam: a lei Deus nos deu através de Moisés, e isso resolve, isso satisfaz. Eles diziam: se nós cumprirmos toda a lei, nós vamos ser salvos, vamos agradar a Deus. Eles faziam as contas da sua vida e não consideravam Jesus. Então veio Jesus, e então o povo foi convencido, o povo hebreu foi convencido, e vocês sabem que não todos, eles foram convencidos de que Jesus era o Messias, o prometido de Deus no Antigo Testamento. Eles foram convencidos de que quando liam o Antigo Testamento, eles tinham de saber que Jesus Cristo foi o Messias enviado por Deus para a salvação do povo, para a salvação do mundo. E agora eles começaram a seguir a Jesus. Você sabe que não todos os hebreus, não todos os judeus, mas muitos começaram a seguir a Jesus. E agora eles são exortados: jamais façam as contas na vida de vocês sem levar Jesus em conta. Esse é um perigo, a gente se esquecer de Jesus. Quando você faz os seus planos, quando você faz os seus projetos, Jesus está na sua vida, Jesus está nos seus planos, Jesus está nos seus projetos. Você leva Jesus em conta na sua vida. Quando você pensa em chegar aos céus, Jesus é fundamental. Você não pode chegar ao céu sem Jesus. Amém, irmão? Quando você pensa em agradar a Deus, Jesus é fundamental. Você não pode agradar a Deus sem Jesus. E essa é a exortação que o autor da carta aos Hebreus faz no capítulo 3 e versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo. Considerai a Jesus Cristo. E agora você vai dizer assim, para quem está do seu lado aí: nunca faça as contas na sua vida sem levar Jesus em conta. Você precisa de Jesus. Pode dizer, você precisa de Jesus. Você não pode viver sem Jesus. Você não pode agradar a Deus sem Jesus. Você precisa de Jesus. Amém? Você quer ver lá em Hebreus capítulo 12? Eu poderia citar vários textos, mas eu só quero trazer você a um outro texto, Hebreus capítulo 12. Se você quiser conferir comigo lá, venha comigo. Hebreus capítulo 12, diz assim o texto: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que diz? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Depois diz o que no verso 3? Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores. Quem é ele? Jesus. A Bíblia está nos dizendo: nunca faça as contas da sua vida sem levar Jesus em conta. Agora os hebreus, os judeus, eles estavam sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. E alguns estavam pensando em abandonar Jesus e voltar para o judaísmo. E aí o autor diz: considerai a Jesus Cristo. Considerai a Jesus Cristo. Agora, algumas coisas que eu quero que você entenda aqui hoje, nesse texto. Por quê? Você nunca pode fazer as contas da sua vida sem levar Jesus em conta. Algumas coisas. E é muito importante a gente estar entendendo o que Deus está fazendo na nossa vida. Qual é o projeto de Deus para a sua vida? Irmão, você está na igreja, quanto tempo você é convertido? Quanto tempo você participa lá do discipulado? Você vem aqui, ouve a mensagem. Você participa do culto, você participa dos louvores e da celebração. Você foi batizado hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é que Deus está pensando a seu respeito?
eu quero que você considere o que Deus está pensando a seu respeito. Amém? Você precisa entender isso. Muita gente está confundida, muita gente se desorienta na vida, muita gente perde a esperança porque perdeu de vista ou porque não percebeu o que Deus está planejando a seu respeito. Mas quando eu percebo nas Sagradas Escrituras o que Deus está planejando a meu respeito e a seu respeito, a esperança renasce no meu coração. No meio das aflições eu sou consolado. No meio das tentações, eu posso ficar mais firme, porque eu posso levar em conta o que Deus está pensando a meu respeito. E eu quero que vocês venham então aqui comigo no capítulo 2, desse texto que nós acabávamos de ler, no versículo de número 10, diz assim o texto, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o princípio da salvação deles. O propósito de Deus é levar-nos a participar da sua glória. Amém? Você pode crer nisso? O propósito de Deus é levar-nos a participar da sua glória. Veja o que diz esse verso 10, ele diz, trazendo muitos filhos à glória. É isso que Deus está fazendo. Ah, meu irmão, a esperança renasce no meu coração, no meio das aflições, das dificuldades, das angústias, das tentações. Eu percebo que Deus está de caso pensado comigo, e Deus está querendo me trazer a sua glória. O que é a glória de Deus? É o céu. É a esperança certa da vida eterna. É a certeza de que eu vou morar com Jesus nos céus por toda a eternidade. Amém, irmão? Essa é a certeza. É a certeza que os meus pecados foram lavados no sangue de Jesus. É a certeza da glória de Deus resplandecente na minha face. É a certeza de que Deus está me levando à santificação. É a certeza de que Deus a cada dia está me aperfeiçoando. É essa certeza que anima o meu coração. Vejam só, Deus está de caso pensado com a gente, e o propósito de Deus é nos trazer a sua glória. Amém, amado? Esse é o propósito do Senhor, e é por isso que a gente não pode deixar Jesus de fora nas contas da vida da gente. Amém? É nesse sentido que Deus está trabalhando todo o tempo, irmão. É nesse sentido que Deus está santificando a sua igreja. Deus quer que a sua igreja seja santa, porque o plano de Deus para a sua igreja não se limita a este mundo. O plano de Deus para a sua igreja é levar a sua igreja no arrebatamento. O plano de Deus para a sua igreja é nos dar a sua glória. Amém, irmão? Você crê nisso de todo o coração? Esse é o propósito. Então, irmãos, é muito mais do que este mundo, é muito mais do que as coisas desta vida. Deus tem muito mais para nós. Será que você pode entender isso, meu irmão? Ah, meu irmão, a sua vida vai ser transformada a hora que você entender isso de verdade. A hora que você entender isso de verdade. Sabe, a hora que você entender isso de verdade, você não vai brigar por qualquer coisinha. Hein? Não vai fazer questão de qualquer coisinha. Tem tanto crente brigando por qualquer coisinha, por meia dúzia de reais, lá na caderneta de poupança. Tem tanto crente brigando por 10 centímetros de terreno que o outro avançou, o seu vizinho avançou. Mas quando nós percebemos o que Deus está planejando para nós, que é levar-nos a sua glória, os nossos valores são transformados, os nossos valores são repensados. Coisa pelo que a gente brigava antes, já não briga mais. Porque Ele está planejando nos levar à sua glória. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus tem o propósito de nos apresentar como a igreja, a sua igreja, noiva, pura, imaculada, sem mancha alguma, ao Pai Celestial. A glória celestial. Ah, meu irmão, esse corpo alquebrado aqui, esse corpo aqui, que está sujeito à enfermidade,
no dia da ressurreição final, vai ser levantado, incorruptível, incorruptível, incorruptível. Essa é a minha esperança, essa é a glória que tem dominado o meu coração. E por isso, a palavra do Senhor nos diz, portanto, ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Essa é a glória, meu irmão, essa é a glória. E quando você tem a perspectiva dessa glória, a qual Deus está nos levando, os seus valores são transformados. Nós temos esse peso de glória. O que o apóstolo Paulo nos diz lá? Sabemos que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. Diga glória a Jesus. Aleluia. Essa é a certeza. É isso que anima o nosso coração. É isso que anima o nosso coração. Meu irmão, você já entendeu o que Deus está fazendo com a sua vida? Você já entendeu o propósito de Deus? Trazendo muitos filhos à glória. Dá para entender? Dá para entender como Deus está tratando a sua vida, como Deus o está aperfeiçoando? Dá para entender como Deus está permitindo às vezes certas situações de dor, de aflição, de sofrimento na sua vida? Mas como Ele está trabalhando com você, para que você seja mais de acordo com o propósito dEle, para que você seja mais parecido com o Senhor Jesus. Essa é a certeza que anima o nosso coração. A mim me impressiona aqui nesse texto, meus amados irmãos, a mim me impressiona nesse texto, quando ele diz trazendo. Isso significa um movimento em que Deus nos leva para si mesmo. Depois ele diz trazendo muitos. Deus não quer levar pouca gente não, Ele quer levar muita gente para a glória dEle. E depois ele diz trazendo muitos filhos. Isso fala que para a gente participar da glória de Deus, a gente tem que ter a natureza transformada. A gente precisa se tornar filho dEle. A gente precisa ter a mesma natureza dEle. A gente precisa da experiência da conversão, da experiência do novo nascimento. A gente precisa ser gerado por Deus. Trazendo muitos filhos à glória. O método de Deus para nos levar à sua glória é consumado através da morte de seu Filho Jesus Cristo. O versículo 10 na parte B dizendo, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Quem é o príncipe da nossa salvação, irmãos? Diga, Jesus. Diga, Jesus. Ah, que nome glorioso, tremendo, maravilhoso, magnífico, o nome de Jesus. Ele é o príncipe. Essa palavra que é usada pelo autor da carta aos Hebreus aqui, príncipe, significa chefe. Há uma outra versão, uma outra tradução diz autor da salvação deles. E nós cantamos num dos hinos essa noite também, autor da nossa fé, da nossa salvação. Autor da nossa salvação. Isso significa alguém que conquistou essa condição de ser o príncipe, o autor, o chefe da nossa salvação. E é interessante que o texto diz consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Na outra versão diz aperfeiçoasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, através do sofrimento na cruz. Jesus aperfeiçoou e foi aperfeiçoado como aquele que conquistou a glória para nós. O que é que isso significa? Significa o seguinte: nós ainda não fomos aperfeiçoados para chegarmos à glória,
mas o nosso Salvador, o príncipe, o nosso chefe, o chefe e autor da nossa salvação, pelo seu sacrifício na cruz, ele foi aperfeiçoado, e ele já chegou à glória, e ele, por causa de ter chegado à glória, ele agora é capaz de nos conduzir à glória do Pai Celestial. Amém? Esse é o sentido desse texto. Nós não fomos aperfeiçoados ainda, mas ele já foi na nossa frente, ele já morreu a nossa morte, ele ressuscitou, ele conquistou toda a glória, e ele está na glória, e porque ele foi na frente e foi aperfeiçoado diante do Pai, há uma esperança certa no meu coração e no seu coração, de que nós seremos aperfeiçoados através do sacrifício dele. Essa é a certeza da salvação, essa é a certeza da glória que há de ser revelada em nós. Uma das coisas mais lindas do Evangelho, uma das coisas que mais me emocionam no Evangelho de Jesus, sabe o que é? É o fato de que Jesus se identificou conosco, para então nos levar ao Pai. Eu lembro da história que eu já contei aqui numa outra oportunidade, mas daquele menino, bem pequenino, talvez 6, 7 anos de idade, chegou em casa da escola, e ele disse para a mamãe e para o papai: ah, papai e mamãe, eu quero pedir uma coisa a vocês, me leve ao cabeleireiro, porque eu quero raspar minha cabeça, eu quero raspar toda a minha cabeça. E aí o pai e a mãe, preocupados, dizem: mas por que, meu filho? O menino ficou chorando, ele não queria dizer porquê, ele estava sem jeito de dizer porquê. Então eles insistiram, foram à escola, conversaram com a professora do menino: por que está acontecendo? Conversaram com o menino, até que chegaram, finalmente o menino disse, sabe qual era o problema? Havia um menininho da sala dele, que estava com câncer, e por causa do tratamento da quimioterapia, aquele menino da sala dele, o cabelinho do menino estava caindo todo, ele ficou carequinha por causa do tratamento da quimioterapia. E então os outros meninos começaram a zombar do menino, daquele menino, e começavam a dizer: lá, careca, tão novo careca, e começaram a chamá-lo de careca. E o seu amiguinho, vendo o sofrimento e o constrangimento daquele menininho que estava fazendo a quimioterapia com a cabecinha rapadinha, ele intentou no seu coração: eu vou raspar também a minha cabeça, eu vou ficar carequinho igual a ele, para ele não se sentir sozinho, para ele saber que tem alguém que está com ele, na dor dele. Então, se os colegas quiserem zombar dele, vão ter que zombar de mim também. Eu quero dizer para você que foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Essa é uma das coisas mais lindas do Evangelho. Aquele sobre quem estava toda a glória e todo louvor, ele deixou os céus e veio aqui à terra. Você sabe, Deus se submeteu a vários tipos de humilhação. Uma humilhação foi a cruz, quando Jesus foi crucificado. Mas a maior humilhação foi o fato de ele, sendo Deus, ter se tornado um de nós. A Bíblia diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, fazendo semelhante aos homens, e na forma de servo, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Amém? Morte de cruz. Isso significa que quando Jesus viu que nós estávamos contaminados com a enfermidade do pecado, e quando ele viu que por causa do pecado nós estávamos ficando carecas, isto é, a nossa vida ficou tão feia, o Senhor Jesus deixou os céus. Ele nunca pecou, mas ele tomou a forma humana, se identificou conosco, com as nossas dores, com as nossas aflições, com as nossas angústias. Eu não vejo coisa mais linda no Evangelho do que esta: Jesus assumiu a nossa dor.
E essa é uma das coisas que eu vejo mais nesse texto aqui. Você pode acompanhar comigo. Vem aqui e veja essa identificação de Jesus conosco. Aqui está o verso 9. Veja no meio do verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Isto é, os anjos não morrem, mas Jesus se submeteu à morte. Amém, irmão? Ele se submeteu à morte para se identificar conosco. No verso 11 diz na segunda parte: por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Jesus nos chama de irmãos e não se envergonha. Jesus não se envergonhou de mim. Jesus não se envergonhou de mim, mesmo eu sendo um miserável pecador. Ele não se envergonhou de mim e de você. Amém, irmão? Coisa tremenda, que glória. Ele não se envergonhou de mim e de você. Diz mais, lá no versículo 14: também ele participou das mesmas coisas, isto é, das mesmas aflições. Lá no versículo 17: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, ele se identificou conosco. Lá no versículo 18: porque naquilo em que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele também foi tentado em tudo que eu e você somos tentados. Ele se identificou conosco. Que glória! Esse Jesus é maravilhoso. Por isso eu não posso fazer a conta da minha vida sem levar Jesus em conta. Amém? Sem levar Jesus em conta. Por isso, em Cristo, nós nos tornamos participantes da vocação celestial. Capítulo 3, verso 1 diz: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. As duas palavras são usadas para Jesus aqui: apóstolo e sumo sacerdote. Apóstolo é aquele que prega o evangelho numa cultura onde não há nenhuma igreja. Ele vai começar a obra do reino de Deus lá. Sumo sacerdote, o único que podia entrar no lugar santíssimo lá no templo. Ele entra onde ninguém mais entrou. E quando a Bíblia fala que Jesus é apóstolo e sumo sacerdote, a Bíblia está dizendo que Jesus entrou num lugar onde ninguém podia entrar, para abrir o caminho para a gente poder entrar lá. Amém? Essa é a certeza. E a Bíblia diz então que ele provou a morte, no versículo 9. A Bíblia diz que ele participou das mesmas coisas, no verso 14. A Bíblia diz que ele foi tentado e pode nos socorrer, porque ele sabe o que é a tentação e como vencer a tentação, no verso 18. A Bíblia diz no verso 14 que ele aniquilou o diabo. Amém, irmão? Ele aniquilou o diabo. E a Bíblia diz no versículo 14 ainda que ele livrou os que estavam com medo da morte. Portanto, o diabo, nosso adversário, foi derrotado por Jesus, foi aniquilado, a morte foi aniquilada, e nós não precisamos mais ter medo da morte, porque o nosso Jesus já foi na nossa frente. Portanto, considere a Jesus Cristo. Quando você passar por aflições, leve Jesus em conta. Chame Jesus, clame por Jesus, confie em Jesus. Quando vier medo no seu coração, considere a Jesus Cristo, busque a Jesus. Quando você for tentado e tiver dificuldades para vencer a tentação, considere a Jesus, clame por Jesus. Você não pode viver sem Jesus. Quando a vida ficar difícil, quando as provações forem duras demais, considere a Jesus Cristo. Faltar a esperança no seu coração, considere a Jesus Cristo. E hoje à noite eu quero chamar você. Você não pode fazer a conta da sua vida sem Jesus. Você precisa desesperadamente de Jesus. E eu quero chamar você hoje para abrir o seu coração e dizer: Senhor Jesus, toma conta da minha vida, Senhor. Eu sei que tu tens um propósito para mim. Eu quero, Senhor, hoje à noite reconhecer o Senhor como meu Senhor e Salvador.
Senhor Jesus, a minha vida está nas tuas mãos. Senhor Jesus, sem ti, Senhor, eu não posso enfrentar tentações. Eu sou fraco demais. Sem o Senhor, eu não posso enfrentar a vida, eu não posso enfrentar a morte. Sem o Senhor, eu não posso enfrentar as lutas e as dificuldades da existência. Eu preciso de ti, Jesus. Nós vamos orar agora aqui a Deus. Nós vamos clamar ao Senhor. E eu quero chamar você para colocar a sua vida na mão de Jesus. Eu quero pedir que a igreja fique de pé. Nós vamos ter um tempo de oração. A igreja vai ficar de pé. E você que hoje está aqui visitando a igreja, eu quero chamar você para entregar a sua vida a Jesus. Eu quero chamar você para abrir o seu coração e dizer: Senhor Jesus, entra aqui. Eu não posso viver sem o Senhor. Eu quero levar o Senhor em conta na minha vida. Senhor Jesus, eu quero pedir que tu venhas, tu que morreste por mim na cruz. Eu quero pedir que tu venhas e laves o meu coração. Tu transformes a minha vida. Eu quero, Senhor, hoje sair daqui contigo no meu coração, Jesus. Pode abrir o seu coração e vir. Deixe o seu lugar e venha. Nós vamos orar a Deus agora. E nós vamos interceder por vidas que hoje querem Jesus. Hoje, gente que hoje quer aqui sair daqui com o coração cheio de esperança, transformado pelo poder de Jesus. Nós vamos orar pela sua vida agora. Pode vir, deixe o seu lugar e venha. Tem gente aqui que está visitando a igreja e que hoje quer Jesus no seu coração. Nós vamos orar por você. Pode deixar o seu lugar e vir. Hoje, esse é tempo de salvação. Esse é tempo de Deus transformar a sua vida. Você sair daqui com a sua vida totalmente transformada pelo poder de Jesus. E nós vamos orar a Deus agora. Pode vir. Pode vir. Tem crentes aqui que estão precisando de restauração, renovo. Você está batalhando, meu irmão. Está lutando. Está lutando. O inimigo está tentando derrotar você. Está tentando encher o seu coração de medo. Mas hoje você quer dizer: Senhor Jesus, eu me agarro contigo. Jesus, eu me apego a ti. Sustenta a minha vida. Eu entendo o teu propósito para a minha vida. Deus te abençoe. Pode vir. Há mais gente que quer vir. Nós vamos orar a Deus pela sua vida agora. Deixe o seu lugar e venha, porque nós vamos interceder agora. Tem gente aqui que hoje precisa de Jesus. Tem crentes aqui que estão precisando do revestimento de Deus. Meu irmão, você não está entendendo as provações, as lutas da sua vida, mas hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu estou te preparando para alguma coisa muito melhor. Eu estou te preparando para a glória. Eu estou te preparando para o céu. Eu estou te preparando para a ressurreição. Eu estou te preparando para coisas muito melhores. Eu estou te preparando para um projeto muito maior. E eu quero orar por você agora. Nós vamos interceder. Pode vir.